Muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós, amém? Amém. Uma pergunta rápida. Preciso pregar de maneira mais pausada para auxiliar na tradução? Sim ou não? Ok. Meus irmãos, é bom estarmos aqui mais uma vez. Eu vou pedir para o pessoal da mídia auxiliar com o slide. Obrigado. Estarmos aqui mais uma vez para encerrarmos a nossa série, o Sermão do Monte para as nossas vidas. Nós caminhamos aí por alguns domingos, longos domingos, né? Falando sobre os pontos do Sermão do Monte. E hoje é o encerramento dessa série. Com a graça de Deus, Ele continua nos abençoando. Imaginem vocês, 2 casas no litoral. Uma casa construída sobre uma rocha e a outra casa construída sobre areia. Para quem olha, são 2 casas lindas, 2 casas maravilhosas, a casa do sonho, com os coqueiros ali na frente, com piscina, com toda informatizada, com Alexa para todo lado, enfim, do que o melhor o homem poderia fazer. Lembre-se, uma construída sobre a rocha, a outra construída sobre a areia. Quando você olha, ambas parecem muito sólidas, parecem muito seguras, mas de repente, vem o vento, vem a chuva forte, dá uma maré alta ou uma enxurrada, uma vai continuar ali de pé, mas a outra, com certeza, vai desmoronar. É claro que é uma metáfora usada por Jesus, quando ele faz a explicação aqui desse sermão. Não está se referindo a uma construção civil, tá bom? Mas Jesus usa essa metáfora no texto como uma forma, uma figura de linguagem, aplicando isso para as nossas vidas, aplicando a maneira que nós devemos viver como cristãos aqui na terra, uma vida alicerçada e firme na palavra de Deus. O texto que irá basear o nosso sermão hoje, continua no Evangelho escrito por Mateus, agora no capítulo 7, versos 24 a 29, Mateus 7, 24 a 29, eu convido os irmãos a acompanhar a leitura. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Palavra do Senhor. Vamos fechar nossos olhos novamente? Senhor Deus, Pai querido, Deus Santo e Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui esta noite para louvar e engrandecer o Teu santo nome e nesse momento ouvir de Ti. Peço ao Pai querido que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para ouvirmos e praticarmos aquilo que nós aprendemos. Que o Senhor nos use, ó Deus, como instrumento Seu, ó Pai. Que não saia da minha boca palavras do meu interesse, mas vindas do Teu querer, ó Pai. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Como eu falei,
esse é o momento da conclusão do Sermão do Monte, é o texto que encerra o Sermão do Monte. E essa passagem reforça a ideia de tudo aquilo que Cristo falou desde o início do seu sermão, agora colocando aquilo que ele pregou para que os seus discípulos e toda aquela multidão que estava ouvindo colocasse aquilo em prática, inclusive para nós. Cristo, o que ele fez? Ele deu o alimento espiritual, ele foi alimentando aquelas pessoas com as suas palavras, e agora era a hora de colocar em prática o que aprenderam. E a prática é viver uma vida cristã sólida, uma vida firme na rocha, uma vida firme na rocha. E Cristo começa o seu sermão apresentando a figura do prudente, do homem prudente, o homem sábio, o homem que ele ouve e pratica aquilo que ele ensina, ou seja, um cristão verdadeiro, um cristão que ouve e pratica a palavra do seu mestre. É importante nós recordarmos o que Cristo veio explicando, e quando ele fala aquele que ouve e pratica, ouve o quê? Afinal de contas, do que Jesus está falando? Só das casas, que uma é firmada na rocha e outra na areia? Não. Por ser uma conclusão, ele está dizendo que, olha, tudo aquilo que eu falei até esse momento, a hora de praticar é agora. Lembra das bem-aventuranças que eu falei, que correspondem ao caráter de vocês, a maneira que vocês devem viver. Lembra quando eu falei que vocês devem ser a luz do mundo e o sal da terra, ou seja, vocês devem iluminar o mundo que está em escuridão. E vocês devem ser o sal da terra como aquele remédio que combate uma infecção chamada pecado. Lembra que eu falei que eu não vim para revogar as leis e os profetas, mas vim para cumprir, porque Cristo tomou sobre si a culpa dos nossos pecados. Ele cumpriu a lei de Deus que deveria recair sobre nós. Cristo ensinou sobre as nossas ações, não sermos hipócritas como eram os fariseus, como eram os saduceus, mas sermos verdadeiros e irrepreensíveis, buscando a santidade, inclusive espelhando o caráter de Cristo no amor ao próximo e principalmente no amor para com Deus. Cristo ensinou aqueles irmãos a maneira que eles devem orar e pelo que eles devem pedir, pedindo que eles tenham o Espírito de Deus, que eles sejam mais semelhantes com Cristo. Cristo confortou o coração dos aflitos, daqueles que não tinham esperança, dizendo que Ele, em qualquer momento da sua vida, o nosso Deus, estaria cuidando do seu Filho amado. Cristo ensinou aquelas pessoas a se prevenir contra os falsos profetas. Ou seja, se eu conheço a palavra, se eu estudo, se eu ouço e pratico, eu sei a maneira então de me prevenir contra a falsa profecia, contra os mentirosos, contra os falsos ensinos. O Senhor Jesus deixou muito claro que nós devemos servir somente ao único Deus verdadeiro, dando o exemplo daqueles que serviam as riquezas, agradando a um Senhor e desagradando ao outro Senhor. E aqui então, depois de tudo isso, é como se Cristo fosse colocando as receitas ali, os ingredientes naquela receita, e agora eu tenho um bolo pronto, eu tenho algo ali feito. E Jesus então encerra o Sermão do Monte dizendo: todos aqueles que ouviram sobre isso que eu falei, sobre tudo que eu ensinei, que agora é hora de praticar, e esse que pratica será considerado como o prudente, que constrói a sua casa como uma casa construída com alicerces fundados sobre a rocha. Porque, meus irmãos, não adianta só ouvir, tem que praticar. E aqui são dois verbos que se destacam. O primeiro é ouvir. Ouvir é aquele que recebe a informação, é aquele que ouve, que recebe a comunicação de alguém, e esse alguém é o próprio Jesus. A comunicação foi transmitida pelo Filho de Deus, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e aquela multidão estava recebendo essa transmissão de informações, e hoje nós recebemos essas informações dadas por Cristo.
Mas olha, o fato só de ouvir não significa muita coisa se você não colocar em prática aquilo que você aprendeu. O fato de ouvir não significa que ouvi, estou salvo. Não, também não vai trazer conversão ouvir a palavra, só isso. A palavra de Deus deixa muito claro que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. O nosso dever é pregar o evangelho a toda criatura. Eu não sei quem é o filho de Deus, quem é salvo. Por isso que eu tenho esse dever de pregar a todos. Cristo, quando pregou para uma multidão, tenho certeza que não foi toda a multidão salva. Muitos dali foram, como muitos também não foram. Justamente porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. E a gente pode lembrar muito bem que muitos, quando chegarem diante do tribunal de Deus, vão falar: Senhor, em seu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz grandes milagres, eu conheci a sua palavra, mas não a praticava verdadeiramente. Cristo vai dizer que não conhece essas pessoas. Cristo vai dizer que não conhece essas pessoas. Não adianta eu só ouvir. Se eu não compreender a odiosidade dos meus pecados, se eu não compreender a necessidade de entregar a minha vida para Jesus, se eu não compreender a necessidade de eu me converter para o Evangelho, de eu não pôr em prática o que Cristo me ensina, porque um filho de Deus, um discípulo de Cristo é transformado completamente, ele passa a buscar a perfeição, se espelhando no seu mestre. Ele é diferente, ele é mudado. O segundo verbo, que é o praticar, significa o quê? A pessoa recebe então essa informação é compreendida nela, e agora ela realiza uma ação, depois de ter aprendido sobre aquilo que a pessoa ensinou. E aqui foi o próprio Mestre Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ensinou aquelas pessoas, e agora o Senhor está chamando para que as pessoas ajam. O Senhor tem nos ensinado, a palavra dele já está revelada para nós. Nós precisamos então agora pôr a nossa vida em prática, ser verdadeiros cristãos, ser diferentes. E esse texto, ele pode se aplicar em vários contextos da nossa vida. Como nós estamos encerrando o mês da família, eu quero trazer uma aplicação pro contexto familiar. Ou seja, a prudência dentro de um lar deve existir. E essa prudência deve ser pautada na palavra do Senhor. O prudente é o sábio. É aquele que sabe agir com bom senso no momento certo, na hora certa, de maneira certa. Quando a família é prudente, ela coloca essa prática. E as virtudes de Cristo são espelhadas nessa família. A cada dia que passa, essa família passa a ser mais e mais semelhante a Cristo. Essa família entenderá que o núcleo do seu lar não é o pequeno reizinho que está sentado ali sobre o trono, e que os seus pais, chamados súditos, estão prontos a servir esse pequeno reizinho, porque eu não posso decepcionar o meu filho, porque senão ele vai ficar traumatizado. Não! O núcleo da família não é você, não é a sua esposa, não é o seu filho. O núcleo da sua família é Cristo, é o nosso Deus, porque Ele é o grande Rei do universo, o Senhor dos senhores. Ele é merecedor de toda a nossa adoração. E quando a família entende que o núcleo da sua casa é o próprio Deus, ela vai buscar primeiramente a Ele, e todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. E uma família centralizada em Deus, o vento pode soprar, a chuva pode cair, as tempestades podem vir, as tentações aparecerão, mas elas confiarão em Deus em qualquer situação. A casa não vai cair, pode até balançar, mas a casa vai continuar sendo sustentada pelo Senhor.
No seu choro, Ele será o seu consolador. Na sua dor, Ele será aquele que lhe dá alívio. No seu pecado, será Ele que lhe dará forças para você vencer. E mesmo que nós sejamos perseguidos por sermos uma família diferente, porque hoje é assim, o normal da sociedade é uma família desestruturada. Pais divorciados, filho lançado no mundo, casal do mesmo sexo, esse que é o normal da sociedade. O anormal é nós, somos nós. Não se preocupem com as perseguições. No Sermão do Monte, Cristo falou: bem-aventurado aquele que é perseguido pelo meu nome. Bem-aventurado aquele que busca a justiça. E o Senhor tem reservado a justiça para aplicar punição aos ímpios e nos dar a coroa da salvação na eternidade, nos dar o galardão tão esperado. A família que tem Deus, o seu núcleo, é uma família que faz diferença nesse mundo tenebroso. É uma família que, apesar de tudo que ela passa, ainda assim ela usufrui da paz que excede a todo o entendimento. Esses ensinamentos não foi falado só para aquela multidão e seus discípulos, esses ensinamentos são falados para nós nos dias de hoje. Portanto, pratiquem esses ensinamentos, arrependam-se dos seus pecados, sirvam o único Deus verdadeiro, reflita mais na palavra do Senhor, ela está aqui para nós, é a nossa única regra de fé e prática. Busquem comunhão com Deus em suas orações, em momentos solitários, em momentos em comunhão com a sua família, busquem comunhão com seus irmãos em Cristo. Amem a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e amem ao seu próximo como a ti mesmo. Percebam que a receita está ali, e se você absorver tudo isso e usar isso em sua vida, vocês talvez não vão perceber, mas vocês estão sendo fortalecidos, a sua estrutura está sendo fortalecida, e ao final, você será um cristão firmado na rocha. A outra figura que Cristo apresenta é o insensato, é aquele que construiu a sua casa na areia, é aquele que ouve a palavra do Senhor, mas não a pratica. E o insensato é um tolo, é uma pessoa desprovida de inteligência, de bom senso, uma pessoa desprovida de juízo. E a diferença entre o prudente e o tolo são os seus alicerces. O tolo é aquele que confia nele próprio. Ele pensa que essa vida é tudo, que ele vai dar um jeito em tudo, que ele vai firmar a saúde dele, a felicidade dele, nele próprio. Ele não busca Deus, ele não busca agradar a Deus, ele se preocupa só com essa vida e não está nem aí para a vida após a morte. Essa pessoa, quando a gente olha, é uma pessoa muito superficial, é uma pessoa muito rasa. Ela acha que ele próprio será capaz de sustentar ele mesmo. E sabe o que é pior? Que tem muitos que acham que por eles próprios têm a capacidade de garantir a vida eterna, têm a capacidade de se salvar, mas não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu cumprir os rigores da minha religião, não adianta, porque todos nós somos pecadores, e o homem não é capaz de se salvar a si mesmo. Para quem já construiu, sabe muito bem a importância do alicerce. E a fase do alicerce, para a gente, é angustiante, porque é a fase que a gente mais investe dinheiro ali, e vai tudo indo para baixo da terra, literalmente você está pondo dinheiro embaixo da terra. Aí é ferragem, é cimento, é concreto, você não vê a coisa acontecendo ali. E quando você olha a casa pronta, nem imagina o que está ali debaixo. E tem gente que não se preocupa. Sabe quando vai se preocupar? Quando a movimentação de solo, e aí aparece uma rachadura desse tamanho na sua parede. Quando começa a vir uma ventania danada e a sua casa começa a entortar. Quando vem uma tempestade ou uma enchente, a sua casa começa a caminhar junto com as águas, como se fosse um barquinho.
O insensato, ele não pensou em investir no seu fundamento, ali no alicerce. E a família que não investe no seu fundamento, que não investe no seu alicerce, que não está pautada em Cristo, quando a crise chegar, vão perceber que erro que cometeram, como foram tolos, vão perder tudo, porque a tendência é que a casa vá ao chão. E lembre, eu não estou falando de construção civil não, estou falando da nossa vida. A família toda, junto com o ímpio, com o tolo, vai sofrer as consequências. Se o chefe da casa é um tolo, a família inteira sofre. O tolo, ele tem acesso às escrituras sagradas, mas ele não quer ouvir. Ele até escuta, mas ele não quer compreender. Quando nós vamos lá na parábola do semeador, a parábola fala que o semeador, ele lançou as sementes e algumas caíram ali na beira do caminho. E aí vem as aves e toma aquelas sementes. Compara-se esse tolo como aquele solo que recebeu as sementes no caminho ali. É um solo que não absorveu as sementes ficaram jogadas e aí vem as aves e comem. Se você não tem uma estrutura pautada na palavra do Senhor, se você não tem Deus como o núcleo da sua família, você é como esse caminho, que você não está absorvendo aquilo que o Senhor está te ensinando. E aí o que vai acontecer? O seu coração vai ser corrompido, o seu coração vai ser arrebatado pelo diabo, e aquilo que Deus revelou para você não foi absorvido e praticado, será jogado fora. É aquela história, entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. E aí não vai adiantar, gente, quando a crise chegar, você querer enfrentar os seus problemas sozinhos. Não vai adiantar bater no peito e falar, eu venço essa tentação. Não, não vai conseguir. Sem a ação de Deus na sua vida, seus esforços serão inúteis. Você não vai resolver o seu problema, não vai resolver a sua situação, porque todo mundo é pecador e carece da glória de Deus. Em Salmo 127, nós lemos, e fica muito claro, que não adianta eu edificar, vai ser em vão eu edificar a casa, a trabalhar, se o Senhor não guardar, não edificar a minha casa. Em vão se eu tenha a sentinela ali em vigiar a cidade, se o Senhor não guardar essa cidade. Ou seja, nós precisamos estar nas mãos do Senhor. Não adianta todos os meus esforços, porque a minha mudança de caráter, os cuidados que eu quero achar que eu vou me salvar por isso, não vai resolver nada. E tudo isso é garantido por meio de Cristo Jesus. Só Ele pode nos transformar por completo. Só Ele pode garantir a nossa salvação. Ainda nesse contexto familiar, a família que não é alicerçada, a família sem alicerce, em qualquer crise a sua casa vai cair. Será num conflito no casamento. E hoje em dia, casamento é assim, qualquer motivo é divórcio. As pessoas já casam já até com um pacto pré-nupcial ali para se divorciar. Olha, se acabar, cada um segue para o teu canto, eu fico com isso, você fica com aquilo, um fica com o cachorro, o outro com o gato, e assim vai. E os maiores problemas hoje dentro de famílias sem alicerce, que causam o divórcio, são dois: adultério e dinheiro. Mas a ordem que normalmente acontece é o quê? No adultério as pessoas até suportam, enquanto estão sendo sustentados por dinheiro. Mas se o dinheiro acaba, aí o negócio complica. Aí tem muita família que se desestrutura e abandona o lar, abandona os filhos, alguns se suicidam. E aqui nesse ponto, Jesus já tinha falado acerca desses dois pontos aqui, o adultério. Ele já conhecia o coração do homem. Até então, os judeus achavam que adultério era só quando eu tivesse o ato. Mas Jesus, ele quando fala que ele não veio para revogar a lei e os profetas, ele conclui nesse ponto, falando, olha, se você já pensou de maneira libidinosa, você já adulterou no seu coração. Isso a gente tem que aplicar para as nossas famílias. Homens, mulheres, o que vocês têm olhado nas redes sociais, na internet, o que vocês têm olhado quando você olha para outra pessoa?
E aí ele fala sobre o dinheiro. Olha, tem aqueles que adoram Mamon, o dinheiro, né? O Deus Mamon, e falam que adora a Deus. Onde está o seu coração? No dinheiro ou em Deus? Não adianta você servir a um Senhor, porque o outro não vai gostar. Ou vocês têm que servir ao Deus verdadeiro. Mas aí vem o desemprego, vem os boletos, aí aquele amor todo acaba. E aí, consequentemente, vem o adultério, vem uma destruição. Por quê? A família não está alicerçada. A família não conhece a palavra de Deus, ou se conhece e não a pratica, porque infelizmente há muitos cristãos caindo em problemas de relacionamento por crises financeiras, por adultério, por tantas outras coisas mais. Ouvem e não praticam. Se a família praticar a palavra de Deus, o inimigo pode investir contra o relacionamento, contra os filhos, pode tentar tirar a alegria, pode ter crises financeiras, mas ainda assim as famílias estarão alicerçadas, elas estarão firmes na rocha, elas compreenderão que tudo aquilo é para a glória de Deus, e a família só tende a glorificar o nome do Senhor, não como insensato, que acha que resolve tudo, mas como o prudente, que confia que Cristo é a rocha desse alicerce. As pessoas ouviram aquelas palavras e ficaram maravilhadas, porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Meus amados, o Sermão do Monte é a maior coletânea de princípios básicos do cristianismo que nós encontramos no Evangelho. Se você resumisse a Bíblia ali no Sermão do Monte, era suficiente para você saber quem é o Cristo revelado, quem é o Deus para as nossas vidas e como deve ser a nossa vida como verdadeiro cristão. A gente não sabe quanto tempo ao certo Jesus levou para pregar o sermão. Alguns estudiosos dizem que é cerca de 40 minutos, mas pode ser até mais. Mas isso não importa. O que importa é que ao final as multidões estavam maravilhadas, estavam extasiadas. E essa palavra maravilhada tem esse sentido. A multidão estava tão surpreendida com o que ela tinha ouvido, porque aquilo ali era novidade. Olha, Jesus está falando para a gente não ser hipócrita. Os fariseus estão aqui, olha só que hipocrisia. Jesus está falando que o adultério é muito mais do que a gente praticar o ato. Que maravilha! Nós temos que amar o nosso próximo. Que coisa maravilhosa! As pessoas estavam perplexas, estavam atônitas, estavam fora de si. E eu tenho certeza que a cada coisa que Cristo ensinava, a mente daquele pessoal explodia. Puf, puf. Era algo maravilhoso acontecendo. Imagina vocês, as pessoas nunca tinham ouvido falar aquilo. E muitos estavam achando aquilo transformador. É claro que havia aquele povo que achava que aquilo era uma loucura. Mas quem perde são eles, né? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos nossos irmãos lá em Coríntios, ele falou que a palavra da cruz é loucura aos que se perdem. Mas para nós é o quê? Poder de Deus. A palavra de Deus para nós é poder. Os sábios do mundo, eles não conhecem a Deus, mas aprove ao Senhor salvar os que creram pela loucura da pregação. Os ouvintes estavam maravilhados do Evangelho, eles estavam animados, e esse verbo estavam não significa que acabou ali, estavam e cada um foi para sua casa, não foi algo momentâneo, foi algo que perdurou, foi algo que seguiu. Imagina vocês, a partir daquele dia, as pessoas, muitos que ouviram ali, eles começaram a viver aquilo na vida deles, eles começaram a fazer a diferença no mundo em que eles estavam vivendo. As pessoas continuaram refletindo tudo aquilo que Cristo estava ensinando, porque Cristo ensinava com autoridade. Cristo ensinava com autoridade. Ele, como profeta, com autoridade, falou as palavras de Deus reveladas, falou sobre Ele próprio. Não foi como os escribas, que as pessoas olham e falam, tudo bem, um escriba me falou.
Mas o escriba fala e não pratica, é tudo errado aqui esse povo aí. Não, foi o próprio Deus falando, com autoridade divina, um verdadeiro profeta, um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro rei. Eles estavam tomando água direto da fonte da vida. Jesus falou grandes verdades, mostrando ser Ele a autoridade suprema, o único caminho, a verdade e a vida, o único caminho para a salvação. Jesus amava verdadeiramente as pessoas, apontando que o Pai é verdadeiro amor. Jesus, para aquelas pessoas, apresentou assuntos de grande relevância, como questões práticas da vida, questões sobre a morte e sobre a eternidade. Jesus exercitou até a curiosidade daquele povo, através de ilustrações do dia a dia deles, como o sal, como a luz, como a terra, como os cuidados de Deus para com o passarinho, como os cuidados de Deus para com a flor do campo, e aplicando tudo isso na vida da igreja. E ao final, para fechar com chave de ouro, Jesus falou com uma autoridade que atingiu diretamente os nossos corações, diretamente o coração daquelas pessoas, a autoridade do próprio Deus, apontando essa última aplicação para nós. A vida espiritual do cristão deve estar alicerçada como uma casa na rocha, porque a rocha é Cristo Jesus, não é o homem, não é Pedro, é Cristo. Ele é a rocha. O ser humano, sem Deus não é nada, porque o ser humano por si só não entenderia nem sequer as verdades reveladas para ele, porque quem revela é o Espírito de Deus. O ser humano por si só não conseguiria se salvar, porque não há um justo sequer. A prova é Deus se esvaziar de sua glória através do seu Filho Jesus e vir a esse mundo para nos salvar. O ser humano depende exclusivamente da graça de Deus, da obra redentora de Jesus Cristo e do elo feito pelo Espírito Santo para que nós sejamos alcançados por essa palavra e tenhamos uma mudança radical de vida, que sejamos verdadeiramente transformados. O ser humano, ele precisa estar alicerçado em Jesus. O ser humano precisa viver uma vida que glorifique o nome de Deus, não só aqui dentro dessa igreja, mas é daqui para fora, é ser a luz do mundo, é ser o sal da terra, uma vida que glorifica o nome do Senhor aqui e na eternidade. Nós, como igrejas de Cristo, meus irmãos, nós estamos alicerçados nele, porque ele é a rocha. A Bíblia fala que Cristo é a pedra angular também, mas Cristo também é a nossa rocha para que nós tenhamos um alicerce firme. E como que nós aprendemos então a sermos alicerçados? Através da doutrina dos profetas e dos apóstolos, a Bíblia. Tudo que eu preciso está aqui, tudo que eu necessito está aqui. O pregador Sproul, ele falou que quando a igreja se afasta da sua fundação apostólica, ela inevitavelmente cai. E ele ainda fala que foi Cristo quem estabeleceu os apóstolos como o fundamento de sua igreja. Se alguém rejeita os escritos apostólicos, rejeita a autoridade de Cristo. Se alguém rejeita a autoridade de Cristo, rejeita ao próprio Deus. Ou seja, as pessoas daquela época que rejeitaram o sermão de Cristo rejeitaram ao próprio Deus. As pessoas do nosso tempo que rejeitam aquilo que foi revelado na palavra do Senhor, rejeita ao próprio Deus. Porque aqui é a palavra de Deus. Quer viver uma vida alicerçada em Cristo? Conheça suas palavras. O apóstolo Paulo deixa muito claro na sua segunda carta ao jovem Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a condenação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Senhor nos deu todos os ingredientes, Ele já preparou o bolo e já está pronto para que a gente pratique isso que Ele tem nos ensinado em nossas vidas. Meus queridos,
Minhas irmãs, não sejam como a casa construída na areia. Pode parecer bonita, pode parecer linda, tecnológica, mas ela vai cair. Seus alicerces devem estar fundamentados em Cristo, que é a rocha. Em Cristo nós encontramos resposta para a vida eterna. Em Cristo nós encontramos respostas para a nossa vida. Em Cristo nós encontramos sustento para a nossa casa. Em Cristo nós encontramos a base para uma vida que glorifique a Deus. Querem ser cristãos úteis? Conheça as Escrituras. Querem que seus filhos sejam cidadãos que glorificam o nome do Senhor, que dão orgulho para você e façam a diferença na sociedade? Estude com ele a palavra do Senhor. E os pequenininhos ainda não leem, mas eles olham pelas suas atitudes. Vocês são espelhos dos seus filhos. Eles vão repetir aquilo que vocês fazem. E se vocês são firmados na rocha que é Cristo, seus filhos também serão. Se vocês estão pautados no caminho de Deus, seus filhos crescerão tendo esse exemplo. Tenham, meus irmãos, mais intimidade com a Bíblia. Tenham uma rotina de leitura diária. Não usa só como um amuleto, mas usa para todos os momentos da sua vida. Tenham, meus irmãos, intimidade com Deus. Pratique aquilo que Ele tem te ensinado. Ouça e pratique. Tenham a sua palavra guardada em seu coração. Tenham certeza que será a melhor escolha da sua vida passar a viver uma vida que glorifique ao nosso Deus. Usem a palavra revelada, porque ela é a sua única regra de fé e prática. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar, como Ele já tem feito. Vamos orar novamente? Ó Deus, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela noite que o Senhor nos deu, pelo culto a Deus, pela mensagem, que ela venha ao encontro dos nossos corações e que nós saiamos daqui praticando aquilo que nós aprendemos ao longo dessa série do Sermão do Monte, ó Deus. Que aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que eles tenham um quebrantamento, que eles recebam o seu Espírito, ó Deus, que o Senhor abra o seu coração para que eles possam compreender a sua palavra, para que eles possam compreender esses textos maravilhosos que já estão revelados para nós, ó Deus. E em nome de Jesus que nós oramos, amém.